Olá, alunos! Agora nós vamos estudar a multiplicação com números racionais. As regras de sinais para a multiplicação são as mesmas dos números inteiros. Então, nós temos que quando dois números com sinais iguais, o resultado será positivo. Então, seria assim: mais vezes mais, o resultado será positivo. Mais. Menos vezes menos, o resultado também será positivo. Então, quando os sinais são iguais, o resultado será positivo. Dois números com sinais diferentes, o resultado será negativo. Então, nós temos que menos vezes mais, o resultado será menos, ou mais vezes menos, o resultado também será menos. Ou seja, quando os sinais são diferentes, o resultado será negativo. Para multiplicar dois números na forma fracionária, nós vamos multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. Ou seja, o número que está em cima vezes o número que está em cima, o número que está embaixo vezes o número que está embaixo. Agora a gente vai para alguns exemplos. Vamos começar pelos exemplos de multiplicação com os números na forma decimal. Então, nós temos aqui, 1 inteiro e 4 décimos vezes 9 inteiros e 3 décimos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é esquecer a vírgula. Então, nós como se tivéssemos 14 vezes 93. Então, vamos lá. Vamos armar essa multiplicação. Então, nós temos 93 vezes 14. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 9, 36, com 1, 37. Pulamos uma casa aqui, hashtag 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 9, 9. E agora somamos. 2. Aqui vai dar 10. Vai 1. 9, 10, 13. Agora a gente vai devolver a vírgula. Então, nós devolvemos a vírgula aqui e devolvemos a vírgula aqui. E observamos que nessa multiplicação nós temos uma casa depois da vírgula neste número e uma casa depois da vírgula neste outro número. Então, no total, nós temos duas casas depois da vírgula nessa multiplicação. Então, na resposta, nós voltamos de trás para frente duas casas. Então, 1, 2. Então, o resultado dessa multiplicação é 13 inteiros e 2 centésimos. O resultado será positivo porque mais vezes mais é mais. Vamos a mais alguns exemplos. Então, nós temos aqui, menos 8 inteiros e 7 décimos vezes menos 5 inteiros e 1 décimo. Vamos esquecer a vírgula, então é como se fosse 87 vezes 51. Vamos armar essa multiplicação. 87 vezes 51. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 8, 8. Pulamos uma casa, hashtag. 5 vezes 7, 35. Vai 3. 5 vezes 8, 40. Com 3, 43. Agora somamos. Então, nós temos 7. Aqui vai dar 13. Vai 1. 4 e 4. Agora nós vamos devolver as vírgulas. Então, aqui vai a vírgula aqui e a vírgula aqui. Observamos que nessa multiplicação nós temos uma casa depois da vírgula neste número e uma casa depois da vírgula neste outro número. Então, nós temos um total de duas casas depois da vírgula. Na resposta, de trás para frente, voltamos duas casas. 1, 2. Então, o resultado da multiplicação desses dois números racionais seria 44 inteiros e 37 centésimos. E agora vamos para o sinal. Menos vezes menos, mais. Sinais iguais, mais. Nesse outro exemplo, nós temos menos 2 inteiros e 2 décimos, vezes mais 3 inteiros e 23 centésimos. Vamos esquecer a vírgula, é como se fizéssemos 22 vezes 323. Vamos armar, então, essa multiplicação, esquecendo a vírgula.
Vamos realizar agora a multiplicação, então nós temos 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Pulamos uma casa, hashtag 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 3, 6. E agora realizamos a soma. Então nós temos 6, aqui vai dar 10, vai 1, 10 com 11, vai 1, 6, 7. Nós temos que devolver a vírgula. Então aqui nós temos a vírgula aqui e a vírgula aqui. Observando então essa multiplicação, nós temos nesse primeiro número 2 casas depois da vírgula. Neste outro número, 1 casa depois da vírgula. Então nessa multiplicação nós temos um total de 3 casas depois da vírgula. Então na resposta nós vamos voltar de trás para frente 3 casas. 1, 2, 3. Então a resposta dessa multiplicação é 7 inteiros, 106 milésimos. Esse resultado, positivo ou negativo? Vamos lá. Menos vezes mais, menos. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Vamos a mais um exemplo de multiplicação de números racionais na forma decimal. Então, nós temos mais 4 inteiros e 32 centésimos vezes menos 1 inteiro e 1 décimo. Vamos esquecer a vírgula e vamos armar a multiplicação. Então, nós temos 432 vezes 11. Realizamos a multiplicação. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 4, 4. Pulamos uma casa, hashtag 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 4, 4. Realizamos agora a soma. Então, nós temos 2. Aqui vai ser 5. Aqui 7. E aqui 4. Devolvemos agora, então, as vírgulas aos números. E observamos que nessa multiplicação, no primeiro número, nós temos 2 casas depois da vírgula. No segundo, 1 casa. Então, o total de casas depois da vírgula nessa multiplicação é 1, 2, 3. Na resposta, de trás para frente, botamos 3 casas. 1, 2, 3. Então, o resultado é 4 inteiros, 752 milésimos. Mais vezes menos, menos. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Agora vamos aos exemplos de multiplicação de números racionais na forma fracionária. Então aqui nós temos 1/4 vezes 3/8. Como o professor explicou anteriormente, nós vamos multiplicar os numeradores entre si, ou seja, o de cima vezes o de cima, e os denominadores entre si. 4 vezes 8, o de baixo vezes o de baixo. Então, nós temos 1 vezes 3, 3, e 4 vezes 8, 32. Então, o resultado da multiplicação dessas duas frações é 3 sobre 32. Como as duas frações são positivas, o resultado será positivo. Também temos que observar se é possível simplificar. Nesse caso, não. Então, o resultado fica 3 sobre 32. Continuando, então, com os exemplos de multiplicação de números racionais na forma fracionária, aqui nós temos mais 2/5 vezes menos 7/3. Então, vamos lá. O de cima pelo de cima, 2 vezes 7, 14. E 5 vezes 3, 15. Mais vezes menos, menos. Não é possível simplificar, eles não têm um divisor comum, então fica 14 sobre 15, o resultado da multiplicação. Vamos ao outro exemplo. Menos 3 nonos vezes mais 5 terços. Então, multiplicando de cima pelo de cima, 3 vezes 5, 15. E 9 vezes 3, 27. Menos vezes mais, menos. Observamos que nessa fração eles têm um divisor comum, que é o 3, então podemos simplificar. Volta ao sinal de menos. 15 dividido por 3 é 5.
e 27 dividido por 3 é 9. Outra forma de realizar essa multiplicação seria observando que na diagonal os números são iguais. Então, a gente poderia cortar e o resultado seria 5 nonos, como a gente observa aqui. Isso só é possível quando os números forem iguais na diagonal, ok? Vamos então agora ao último exemplo. Menos 10 sétimos vezes mais 11 oitavos. Então, 10 vezes 11, o resultado é 110. 7 vezes 8, 56. Regra de sinal, né? Menos vezes mais, menos. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Observamos que esses dois números têm um divisor comum, que é o 2. Então, realizamos a simplificação. 110 dividido por 2 é 55. E 56 dividido por 2 é 28. E não podemos esquecer de devolver o sinal de menos aqui na resposta. Então, assim terminamos a nossa aula sobre multiplicação com números racionais. Abraço!